estamos ouvindo esta noite. E confirma, Senhor, a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Não nos deixa voltarmos para casa da mesma forma que chegamos aqui, mas que venhamos retornar, Senhor, cheios do teu azeite, para que as nossas lamparinas continuem acesas até o dia da tua volta, Pai. É o que nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, pode tomar seus assentos, por gentileza. Meus amados, ao Pai do Senhor Jesus, eu fico muito feliz e honrado em estar aqui com os irmãos comemorando 37 anos, né? Que festa maravilhosa. 37 anos, já é uma noiva que está mais do que preparada para casar, né, pastor Vitor? 37 anos, que coisa linda. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso dirigente, o pastor Davi, a sua queridíssima esposa Jussara, ao pastor Austin, ao pastor Paulo, à pastora Cecília, ao nosso querido pastor, vereador Mitoso também, os demais irmãos aqui, todos os jovens. Irmãos, que coisa linda é ser jovem. Eu estava vendo aqui vocês apresentando e eu pensando, quanto tempo eu perdi em escola de samba. Quanto tempo eu perdi em escola de samba. Tem uma igreja que eu sempre vou ministrar, e lá eu acredito que todos os levitas, todos, desde o pastor da igreja, o apóstolo, todos eram de carnavais. Sempre nós estávamos envolvidos nisso aí. Só que Jesus pegou todo mundo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. É maravilhoso servir a Deus, não tem nada melhor do que servir a Deus. Eu acredito que eu moro ali próximo da área da Amazônia, e quando tem jogo, as pessoas pagam preços enormes. Meu Deus, quando o Flamengo vem 600 ou mais no ingresso para assistir algumas horas, e aí o time não ganha, ou empata, ou perde, e às vezes a pessoa não quer investir para estar na presença de Deus. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: você investiu no melhor da sua vida, que é estar aqui essa noite. Coisa linda, não é bom? Será se o arrebatamento da igreja acontecer quando nós estivermos assim? Que coisa linda. Queridos, nós temos um tema: avivados até que Ele venha. Diga mais forte: avivados até que Ele venha. Glória a Deus. Amém. Eu também apresento a minha esposa, a mulher que me tirou da casa da mamãe, Ana Carolina. Faz assim, meu bem. Ana Carolina, Ana Sofia, minha filha. Irmãos, a gente faz tudo junto, né? Eu digo por aí que a gente viaja junto, passa o dia junto, capota o carro juntos. É assim, irmãos. Isso é bom demais. A gente capotou na Venezuela 4 vezes, disseram que nós tínhamos morrido. Acabou com o veículo, ninguém saiu ferido. Olha que coisa maravilhosa. E o meu sogro não aceitou Jesus na Venezuela, pastor Vitor. Eu fui acudido por 3 pastores venezuelanos, me levaram para a casa de um pastor baiano da Assembleia de Deus, e lá eu fui para ir para a praia e fui pregar. Eu preguei e o meu sogro aceitou Jesus. Que coisa maravilhosa. É muito bom servir a Deus. Então abra sua Bíblia. Sem perda de tempo, eu estou de olho no horário. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Nós vamos ler poucos versos para ganharmos tempo. Capítulo 3 de Mateus, verso 1 até o verso de número 3. Todos encontraram? Mateus, sentados mesmo. Você pode ficar sentado mesmo. Que diz assim, Mateus 3, os versos 1, 2 e 3, que diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai
as suas veredas. Diga graças a Deus. Eu quero nessa noite meditar sobre esse tema: avivados até que Ele venha. Quantos são avivados aqui? Diga glória a Deus. Eu já sei que os jovens são bem avivados, amém? Mas nós temos que permanecer avivados até que Ele venha. Nós temos que manter o avivamento, colocar mais lenha no fogo, para que esse fogo jamais se apague, em nome de Cristo Jesus. Então nessa noite eu quero meditar sobre esse tema com vocês. Mas primeiro, o que é avivamento? Eu sei que esses dias vocês já ouviram muito falar de avivamento, e eu também, como os demais, não vou esgotar o assunto. Mas avivamento, olhando lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, quando diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O conceito de avivamento que eu tenho é que o verdadeiro avivamento, ele não é fruto da ação humana. O verdadeiro avivamento não é agendado pelo homem. Ninguém agenda um avivamento. O verdadeiro avivamento, ele é consequência da presença do Senhor. O verdadeiro avivamento é consequência da presença do Senhor, mediante a humilhação daqueles que o amam e consequente abandono dos seus pecados e dos seus maus hábitos, alcançando assim a graça irresistível de Cristo Jesus. Isso é avivamento. Avivamento é a presença de Deus, é viver Deus, é ter a vida de Deus em nós. Porque as pessoas, elas não estão precisando de uma placa denominacional, as pessoas não estão precisando de algo parecido, elas precisam de Deus. O pecador precisa de Deus, o viciado precisa de Deus, aquele que está atormentado pelo diabo, ele precisa de Deus. Pessoas estão tentando tirar a vida porque elas precisam de Deus, e eu sei o que é isso. Queridos, eu vim para Jesus, ou Jesus me trouxe no pior momento da minha vida, quando eu tentava tirar minha própria vida, quando o vazio ficou tão grande que eu disse: só tem uma saída. Mas Jesus me mostrou outra. E não é preciso fazer muita coisa, as pessoas precisam ver Deus em nós. Amém? Então isso é avivamento. Tendo o conceito de avivamento, qual é a nossa verdadeira identidade? Olhando para 2 Crônicas 7,14, qual é a nossa verdadeira identidade? Independente de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas debilidades e condições, ainda assim diz aqui que nós somos povo de Deus. Esse povo, ele estava andando em caminhos tortuosos, e Deus estava dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Observe, então aí mesmo sendo imperfeitos, nós ainda somos povo de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é povo de Deus. Pastor, mas a luz está quase se apagando. Você já viu isso? Tem crente que parece que a luz dele já está quase apagando, né? As lâmpadas, elas são medidas. Uma das medidas das lâmpadas é candela. E a candela, ela tem como base a vela. Então quando se diz: olha, essa luminária, ela tem X candelas, isso quer dizer que ela ilumina como se estivesse utilizando tantas velas. E talvez, se olha para uma lâmpada, ela ilumina muito, mas a luz de uma vela é muito fraca. Mas mesmo assim, na escuridão, mesmo a luz de uma vela ilumina muito. Você pode estar fraco como estiver,
Mas ainda assim tem luz aí. Aleluia! Ainda tem luz aí, diga glória a Deus. Então, se tem luz, se o meu povo que se chama pelo meu nome é povo de Deus, com tudo isso nós somos povo de Deus. Amém? Quantos têm essa convicção de que nós somos povo de Deus? Não somos os mais perfeitos, não somos talvez os melhores, mas ainda assim somos povo de Deus, escolhido por Ele. E tem algo de Deus na sua vida. Aleluia! Aí eu quero falar entrar sobre um ponto que fala sobre frutos do avivamento. O que é os frutos do avivamento? Que está lá em Mateus capítulo 3, onde nós lemos, do verso 1 ao verso 11, se você quiser ler em casa. Lucas capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. E João, ele narra algumas coisas interessantes, né? João, que significa literalmente Jeová, é um doador gracioso. Ele nos apresenta algo maravilhoso em Mateus, aqui capítulo 11, né? João Batista, vamos falar um pouco sobre ele. João Batista, ele era filho do sacerdote Zacarias com Isabel. Ele foi o último precursor de Jesus Cristo. E o próprio Cristo afirmou que dentre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. Porém, disse Jesus que o menor no reino dos céus era maior do que ele, lá em Mateus 11. João, ele vivia no deserto da Judéia, ele era da tribo de Levi, e ele não seguiu a tradição judaica de ser instruído em uma escola de saduceus que ficava no templo. Ele não seguiu essa tradição. E resumindo a história de João, por ordem de Herodes Antipas, ele foi então lançado na prisão e mais tarde ele foi decapitado. Mas a história de João, ela nos apresenta, tanto em Mateus como em Lucas, essa peculiaridade, os frutos do avivamento. Porque o avivamento traz frutos. Diga comigo, frutos. E o primeiro fruto do avivamento que nós aprendemos é que o avivamento, ele gera sede pela palavra de Deus. Aleluia! Diga para você que o avivamento tem que gerar sede pela palavra de Deus na minha vida. Se o que se chama avivamento não está gerando sede pela palavra, não é avivamento. O avivamento gera sede pela palavra. Observem que João, resumindo a história dele, ele se concentrava no deserto da Judéia. Queridos, o deserto da Judéia não apresentava nada de interessante que atraísse multidões provenientes de Jerusalém, Judéia, Samaria e povoados da circunvizinhança do Jordão. Até porque o deserto da Judéia era um lugar inóspito, uma região árida com uma paisagem de montanhas, de penhasco, e diz que com a temperatura de 40 graus no verão e de 0 grau no inverno. Mas contudo, a Bíblia diz que as multidões saíam ao encontro de João Batista. Esse homem vivia como um ermitão. João, a figura de João Batista vivendo como um ermitão, separado da atual sociedade política, religiosa, não expressava curiosidade suficiente para atrair mulheres, homens, milhares de pessoas que enfrentavam aquele sol causticante do deserto da Judéia para ouvir um homem mal vestido. Por que as pessoas eram atraídas? Aleluia! Porque avivamento gera sede pela palavra. Sabe, queridos, não é o conforto, embora o conforto seja uma coisa maravilhosa e extraordinária, mas não é o conforto que irá atrair as multidões, nem tampouco o que nós conhecemos, mas sim a presença dele. Aleluia! Que é a presença de Deus. Não
atraísse essas multidões, mas o texto de Mateus e Lucas insistem em dizer que as multidões afluíam tanto da Judéia como de Jerusalém e de povoados da circunvizinhança do Jordão. Eles eram atraídos para ouvir as palavras que fluíam da boca de João, um homem que resolveu estar à margem da sociedade, porque ele não estava ali na cidade como todos, mas estava no deserto. Mas o povo ia para ali, não tinha conforto, não tinha uma tenda, não haviam cadeiras, poltronas, mas o povo ia para ali por causa de uma coisa: a palavra de Deus. Deus estava ali, através da vida de João. Então observe o primeiro ponto do avivamento, do fruto do avivamento, é que avivamento gera sede pela palavra. E é algo que eu individualmente preciso me questionar: será que eu sou avivado? Será que tem Deus na minha vida, presença de Deus na minha vida? Porque quando tem presença de Deus, queridos, você tem sede pela palavra. Sede pela palavra. Quem está com Deus tem sede pela palavra. A palavra é alimento para a sua vida. A palavra é conforto para a sua vida. A palavra é fortalecimento para a sua vida. A palavra lhe traz graça. A palavra lhe levanta. Porque é assim que a palavra faz conosco. Ela é o alimento que nos prepara. Ela é o alimento que nos mantém avivados com a presença extraordinária de Deus. Sabe, queridos, quando eu voltei para Jesus, ou quando Jesus me libertou, foi numa virada de ano. Eu fiz uma prova com Deus. Eu sou filho de pastor, sou do Acre, e eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Para mim, Deus era alguém que estava muito além, muito longe. E não é que eu não acreditasse, é que eu não tinha experiência, era jovem, eu tinha experiência com Deus. Eu lembro que um dia eu estava numa vigília lá no Hotel Tropical, há muitos anos atrás. Na época que o Tropical estava inteirinho ainda, era bonito, era algo luxuoso ainda. E antes, na hora da pregação, tinha uma jovenzinha, bem moreninha, e na hora da pregação ela ficava levantando da cadeira, dando uns pulos e falando uma língua que eu não sabia o que era. Eu era filho de crente. E aquilo estava me incomodando, porque eu vim do Acre, de uma igreja tradicional, onde nem batia palmas. Então, se alguém batesse palmas do meu lado, aquilo me incomodava. Eu congregava no Templo Central da Duque de Caxias, na época do pastor Abidã, ainda que foi meu professor, pastor Siqueira, foi meu professor também, de escola bíblica. E essa moça, alguém ia lá e sentava ela, e ela levantava de novo na hora da pregação e ficava rodando e pulando, e o pregador pregando e olhando para ela. Eu dizia: mas que moça chata. E eu fui lá, então peguei nos braços dela para fazê-la sentar. Eu tomei um choque. Parecia que eu tinha pegado numa tomada de 220. Eu empurrei a moça, de que troço é esse? E aquele choque que eu peguei me fez chorar. Aleluia. E eu disse: é algo de Deus. Não, isso só pode ser Deus. Eu saí marcado naquela noite, naquela vigília, porque eu tomei um choque. Só que aquele choque foi muito gostoso. Aquilo foi algo que me fez chorar e que me preencheu por dentro. E eu disse: Deus está aqui, e é o que eu quero para a minha vida agora. Não foi tão fácil a minha libertação, mas avivamento é isso, é presença de Deus na sua vida. Talvez você não se dê conta, mas o mundo nos observa. As pessoas te observam. Satanás te observa. E ele só espera um vacilo nosso. Então João era esse homem que não tinha nada a oferecer nas suas pregações, não tinha nada de conforto. Mas o que saía da boca dele era palavra viva e vivida. João era cheio de Deus. O segundo fruto do avivamento. No avivamento, em Mateus capítulo 5, eu quero ler com você, Mateus 3,5 diz: então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança
do Jordão. O que eu aprendo aqui como princípio, como fruto do avivamento? No avivamento, o pregador, ele não vai ao encontro das multidões. As multidões é que vêm ao encontro dele. Quantos acreditam que isso aqui vai ficar bem pequenininho? Vai ficar pequeno. Olha para o seu irmão e diga: isso aqui vai ficar pequeno. Não, olhe para ele com olhar de profeta e diga: isso aqui já é pequeno. Porque Deus vai fazer se nós acreditarmos nisso. Se nós acreditarmos que estamos debaixo de um grande avivamento. Porque no avivamento, o pregador não vai ao encontro das multidões, as multidões vão ao encontro do pregador. Vem ao encontro da igreja. Porque a presença de Deus atrai as pessoas. Elas são atraídas, elas querem ouvir uma palavra da parte de Deus. Elas querem algo da parte de Deus. Elas querem pelo menos uma palavra. Um dia, uma irmã minha que mora para a Europa me ligou e disse: meu irmão, eu vou te dar o número de uma pessoa e eu dei o teu número para ela, ela vai te ligar. E uma cantora me ligou, uma cantora brasileira na Europa. Ela estava no carro dela e ela disse: você é o pastor Ismael? E eu disse: sim. Ela disse: olha, eu saí de carro, eu parei aqui, eu saí de casa e eu saí para tirar minha vida. Eu queria que você orasse por mim agora, porque eu saí para tirar minha própria vida agora. Eu disse: então pare onde você está. E eu comecei a orar por ela pelo telefone. Não deu tempo nem de abrir a Bíblia, eu fui orando porque ela estava chorando, queria tirar sua própria vida. Minha irmã já tinha me dito que ela queria se matar. E eu comecei a orar por aquela moça. E ela começou a chorar e a soluçar. E de repente aquele mal. E eu disse: você ainda está com vontade de se matar? Ela disse: não, pastor, agora passou. Só uma palavra. Só uma palavra. Eu não conhecia aquela moça. Depois ela começou a me mandar mensagens agradecendo a Deus pelaquela oração, agradecendo por aqueles poucos minutos de oração, porque aqueles poucos minutos fizeram uma grande diferença na vida dela. Ela ia tirar a sua própria vida. Uma moça muito bem de vida, casada, ela é gaúcha, tem filhos, mora para lá, mas queria tirar a sua própria vida por problemas banais de relacionamento conjugal. Mas naquele dia Deus marcou a vida dela. Olha para o teu irmão e diga: Deus quer te usar poderosamente. Poderosamente. E Ele vai te usar. Diga para ele, diga assim: e Ele vai te usar. Te deixa usar por Deus. Deixa Deus te usar. Porque no avivamento, quando há um avivamento, as pessoas vão atrás de você. Ainda que você esteja atrás delas também, é lógico. Nós somos uma igreja em célula e trabalhamos correndo atrás das pessoas, orando por elas, pagando um preço, dizendo: Jesus te ama, através da palavra, através do telefone, do WhatsApp, de uma mensagem, dizendo: Deus tem algo para a tua vida. Mas entenda que quando elas olharem para você e verem Deus em você, elas irão até você. Porque tem algo de Deus na sua vida. Talvez você se sinta tão pequeno como a luz de uma vela. Mas diga para você: ainda tem luz, não apagou e nem vai apagar. Enquanto houver óleo, essa lâmpada não vai nem pode apagar. Porque Deus tem algo a fazer através da tua vida. Sabe, quando eu estava tentando tirar minha própria vida, não veio ninguém para me ajudar. Ninguém me ajudava. Eu pegava uma faca para me matar, mas eu não conseguia mover o braço. O braço parava, endurecia. E depois eu entendi que era a própria mão de Deus que não permitiu que eu tirasse a minha própria vida, porque eu já não tinha amor por ela mais. Mas naquele dia, Jesus me libertou. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Jesus me libertou, porque eu sei do meu passado. Deus sabe do meu passado. Deus conhece o teu passado. Jesus te conhece. Então esse é o segundo fruto do avivamento. O terceiro fruto do avivamento. No avivamento,
o apelo não parte do pregador. Olha que coisa linda. O apelo parte das multidões. Mateus capítulo 3, o verso 6 diz: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quantos creem que Deus tem um grande avivamento através da tua célula, através da tua vida, da missão com jovens, da missão com mulheres, da missão com homens? Eu sempre estou crendo que Deus tem uma coisa muito grande a realizar. Sempre devemos estar numa expectativa tremenda de que Deus tem algo muito grandioso para fazer, salvando e libertando vidas através da minha e da sua vida. Deus vai e está fazendo e vai fazer isso em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Isso é avivamento. Diga, presença de Deus. Isso é avivamento. Quantos creem que Jesus está aqui presente? Mas vamos lá então. Olha o que diz Lucas 3,10. Então as multidões o interrogavam dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Os homens corriam para o deserto porque eram atraídos, porque de lá eles ouviam dizer que um homem, um ermitão, alguém que estava completamente separado da sociedade, decidiu viver ali, mas tinha algo de Deus na vida dele, e para ali iam até fariseus, escribas, eles saduceus, iam para ali ouvir a palavra daquele homem, porque havia Deus na vida dele, havia algo de Deus na vida dele, a palavra estava sendo liberada, e as pessoas ouviam, e eram confrontadas, e se arrependiam, e procuravam João, e diziam: o que é que nós faremos, João? E João dizia: arrependei-vos. Somente isso. Você sabe que João era um homem muito simples. João Batista não realizou milagres, apenas pregava a palavra. É interessante ver isso. Mas a palavra que saía da boca de João era a palavra vivida, era a palavra de Deus. Aleluia. Continuando aqui, o quarto fruto do avivamento. Avivamento gera arrependimento. Queridos, avivamento gera arrependimento. Quando nós estamos debaixo do avivamento, esse avivamento gera arrependimento do coração do pecador. E olha o que diz Atos capítulo 2, o verso 37, o verso 38 diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O avivamento gera arrependimento. E tem horas que, como cristãos, como servos de Deus, tem horas que a gente começa a tomar um caminho diferente. Tem horas que você, sem perceber, toma um atalho. Só que nós não podemos tomar atalho. Nós temos que seguir o caminho reto, o caminho estreito, e não buscar os atalhos. Mas nós vivemos em um mundo que constantemente nos assedia, e constantemente somos tentados por uma natureza corrupta, carnal, maligna, terrena, e sem que percebamos, começamos a tomar atalhos. E é nesse momento que nós precisamos nos arrepender e voltar para o caminho, voltar ao primeiro amor, voltar à paixão dos primeiros momentos, aquele fogo, o primeiro fogo, voltar aos primeiros momentos e lembrar que Deus é conosco, e não tomar nenhum atalho, nem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir em frente, olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe sempre para Cristo. Aleluia. Um grande fotógrafo na Europa, ele buscava paisagens inusitadas para fotografar, para fazer suas artes. Então ele saiu num dia de chuva, ainda não estava chovendo, mas já estava caindo alguns pingos d'água serenando, e ele então saiu
e percebeu que formou-se um grande temporal. Então ele entrou numa panificadora cujas paredes eram todas de vidro, e como as demais pessoas também haviam entrado ali, ele também entrou. E ele ficava com os olhos procurando algo inusitado para registrar. Então ele percebeu que no meio da praça havia uma árvore cuja copa era muito comprida, e no final daquela copa ainda tinha um galho que continuava, um galho muito fino, e o vento estava muito forte açoitando aquela árvore, e a copa da árvore ia de um lado para o outro, muito vento e muita chuva. E ele então percebeu que no final daquele galho tinha um pequeno pássaro, muito pequeno, e que cantava com toda a força dos seus pulmões, mesmo no meio do vendaval, no meio do temporal, no meio da chuva, sendo sacudido de um lado para o outro. Então ele ergue a sua câmera com as suas poderosas lentes, e ele então registra aquele momento. Querido, o cristão ele é assim, ele está no meio da tempestade, mas ele está debaixo de avivamento. Então os ventos estão batendo de um lado para o outro, mas ele olha para Jesus, porque de Jesus emana graça, de Jesus emana força, de Jesus emana cura para a tua vida, cura para a tua alma, dele emana tudo que você precisa. Quando nós olhamos para Cristo, dele emana tudo que nós necessitamos para vencermos nesta vida e por fim estarmos com ele por toda a eternidade. Olha para o seu irmão ao lado e diga: não perca o pássaro. Não perca. Porque o fotógrafo é Jesus, ele está de olho em ti. Aí Jesus resiste e diz: olha que coisa linda, mesmo em meio ao vendaval, em meio à tempestade, ele me glorifica, ele exalta o meu nome. Ele não desiste, está todo mundo escondido, mas ele está ali. Tem uma coisa curiosa na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, quando Jesus dá então a revelação para João Batista, aliás, João, que estava na ilha de Pátimo, não era o Batista, que estava na ilha de Pátimo, então Jesus diz para aquela igreja, para o pastor daquela igreja: eu sei aonde tu habitas, e não negastes o meu nome, e eu sei que onde tu estás, aí está o trono de Satanás. E é muito curioso, porque em nenhuma passagem da Bíblia, a Bíblia menciona o trono de Satanás, que poderiam ser 3 possíveis coisas ali na cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo, ela tinha 2 grandes templos, que era o templo da deusa Atena e o templo dedicado a Zeus, que ficava a 240 metros de altura. Ambos os templos estavam um de frente para o outro, e o formato do altar dedicado a Zeus era em forma de cadeira. E muitos interpretaram por um tempo que talvez o altar dedicado a Zeus fosse o trono que Satanás habitava, mas não era, porque naquele tempo a religião pagã era apenas um anacronismo, apenas uma lembrança do passado. Mas havia também um outro Deus muito adorado na cidade de Pérgamo, que era um Deus chamado Esculápio. Alguém já ouviu falar? Não é esculhambação, tá? É Esculápio. E Esculápio, ele tinha aonde havia um hospital, vocês vão já entender. Aonde havia um hospital, havia um templo dedicado a Esculápio. Tanto que a medicina pegou o símbolo de Esculápio e ela utiliza até hoje, aquela cobra enrolada em um cajado. Não se preocupe não, pastor, eu vou jogar meu álcool. Não, nada disso. Não tem poder nenhum contra a tua vida. Aquela serpente é o símbolo de Esculápio. E talvez muitos cristãos na época achassem que os templos dedicados a Esculápio fossem o trono de Satanás, até porque Esculápio tinha vários nomes. Era chamado de o Deus da cura, era chamado de Salvador, era chamado até de o Deus de Pérgamo ou de Pérgamo. Mas não era também Esculápio, porque os adoradores de Esculápio vinham do mundo todo para serem curados, mas não perseguiam a igreja. Só que havia ali, na cidade de Pérgamo,
uma outra situação que poderia ser o trono de Satanás. Havia uns templos, resumidamente, dedicados a César, porque para os romanos, o espírito de Roma estava encarnado numa única pessoa, chamada César, o imperador. Então ele era adorado como Deus. E quando Roma percebeu que eles poderiam unificar os povos, vendo essa diversidade política, religiosa, então eles começaram a obrigar o povo a uma vez por ano ter que ir no templo de César e queimar pelo menos uma gota de incenso e dizer: César é o Senhor, César é o Quírios. Só que os cristãos só tinham um Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. E nem o cristão da cidade de Pérgamo, ele ousava chamar César de Quírios. E a Bíblia diz que Antipas foi o primeiro mártir ali na cidade de Pérgamo, porque ele não se curvou a César. E então, a qualquer momento, segundo a história, os governadores lá, haviam dois tipos de governadores: o governador que tinha o poder da Jusglade, que era o poder da espada, e o governador comum que não tinha esse poder. O poder da Jusglade era o poder de mandar executar na hora. Então, a qualquer momento, a espada poderia recair sobre os cristãos de Pérgamo. Só que Jesus escreve algo curioso, uma revelação curiosa. Jesus se apresenta nas cartas diferente, mas para a cidade de Pérgamo, ele se apresenta dizendo: eu sou aquele que tem a espada de dois gumes. O poder da Jusglade é minha. Quem tem a palavra final sou eu. A igreja não saiu de Pérgamo, a igreja não arredou o pé de Pérgamo. É natural que quando você no trabalho é perseguido porque é cristão, é natural que você diga: eu vou sair desse trabalho, porque sou perseguido ali, só eu sou cristão. O cidadão de Pérgamo disseram: não, nós não vamos sair daqui. Aleluia. Nós sairíamos, mas os cidadãos de Pérgamo, eles ficaram. Olha para o teu irmão e diga: você sabe por quê? Porque a luz só brilha nas trevas. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga: a luz só brilha nas trevas. Aquela pequena velhinha, aquela pequena luz precisa expulsar as trevas da vida de alguém. Então a luz só brilha nas trevas. Permaneça aonde você está, porque aquele que tem a espada afiada de dois gumes é o que te chamou, é o que te prepara, é o que te fortalece, é o que te levantou, é o que continua te abençoando, é o que continua enviando provisões para a tua vida. É o mesmo Senhor. Então não desista, querido, permaneça em Cristo Jesus. Isso é avivamento. Quando há avivamento, ninguém cai fora, porque Jesus é conosco. Olha para o teu irmão e diga: Jesus é contigo. Te coloca de pé no nome de Jesus, por gentileza. Mas eu não terminei ainda. Vamos ainda em algum outro ponto. O último ponto, o quinto. Um dos últimos frutos do avivamento está lá em Mateus 3, 7 e 8, que diz: vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é que o avivamento gera? Por último, como fruto, avivamento, ele gera confronto ao pecado. Avivamento é confronto. Quando tem avivamento, tem confronto. Ninguém tem medo. E nós estamos vivendo num tempo em que Satanás, este mundo, quer fechar a boca da igreja para que o pecado não seja confrontado. Mas quando tem avivamento, é impossível. O pecado será confrontado. João Batista, estando ali no deserto, a palavra que saía da boca dele era um confronto ao pecado. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque os saduceus e fariseus se confiavam porque eram descendências de Abraão, eram filhos de Abraão. Mas João diz: até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
avivamento é confronto. Sabe, queridos, quando eu comecei a dirigir a minha primeira congregação, depois que a Ana Carolina me tirou da casa da mamãe, com 22 anos, eu tinha 22 anos, comecei a dirigir a igreja, e eu tinha vergonha de falar a minha idade, porque os diáconos eram todos de idade, e se eu falasse a minha idade, eu sorrisse, eles não queriam me respeitar. Não, mas era assim nessa época. Então eu não sorria, eu não brincava, e sempre ministrando a palavra. Um dia, uma irmã procurou alguém e disse: eu tenho uma vontade de dar uma tapa na cara desse pastor, desse dirigente de congregação. Toda vez que ele prega, o meu desejo me bate uma raiva, eu tenho vontade de meter a mão na cara dele. E alguém disse: mas por que você quer bater no dirigente? E ela disse: é porque tudo que ele prega é sobre a minha vida, ele sabe da minha vida, ele está sabendo da minha vida, ele e a mulher dele, quando eles pregam, eles falam tudo o que está acontecendo na minha vida. Ela queria dar uma tapa e o marido queria dar uma terceirada. Eu disse: Jesus amado. E tem horas que o diabo vai nos confrontar, ou tentar intimidar. Amém, irmãos? Vai tentar intimidar. Mas olha para o teu irmão e diga: o que tem a espada afiada de dois gumes, o que tem a palavra final. Os governadores lá em Roma, que tinham o poder da espada, Jesus estava mostrando que o verdadeiro poder da espada, quem tem é Ele. O poder da vida e da morte, quem tem é Ele. E nós estamos sujeitos a Ele e a palavra dEle. Então, queridos, não tenha medo de nada. Jovens, vocês são as pedras que já foram lançadas para um novo fundamento, ou para consolidar o fundamento, para continuar firmando, porque nós vamos passando. A igreja está fazendo 37 anos, quisera eu ter 37 de novo, mas não dá, já passou muito, não dá. Mas como o pastor Nicolas falou, é vocês que vão pregar para os nossos netos, é vocês que vão estar ministrando a palavra, é vocês que Deus vai enviar, vai levantar novos dirigentes, novos pastores. Aleluia! E Ele então nos lança como pedras para firmar, consolidar. Quantos creem nisso? Amém? Pastor, eu já passei dessa idade. Você não passou dessa idade, não. Quantos são jovens aqui, irmão? Tem espírito jovem. Glória a Deus. Então Jesus pode te usar à vontade? Pode. Então diga para você mesmo, diga para Ele, diga: Senhor, me usa. Me usa, Senhor, embranquece os meus cabelos no Teu reino, na Tua obra. Amém? Sirva a Deus. Não tenha medo de servir a Deus. Eu fico pensando, meu Deus, eu voltei para Jesus. Jesus me libertou quando eu tinha 21 anos por aí. Eu já sei que perdi muito tempo em escola de samba por aí. E perdi muito tempo mesmo. Porque eu estou vendo muitos jovens aqui gastando o seu corpo para servir ao Senhor. Aleluia! Olha que coisa linda, né? E enquanto não casam, continue servindo ao Senhor. Porque depois que casa, aí tem que cuidar da família e tem que continuar servindo ao Senhor. Um princípio não quebra o outro. O marido tem que continuar cuidando da mulher e a mulher do marido. Só que o marido cuidar da mulher é parte do servir ao Senhor. A mulher cuidar do marido é parte do servir ao Senhor. E assim ele continua na igreja servindo também. Então nunca deixe de servir a Deus. Não dê desculpa para nada. Aleluia! Lá na minha área, aqui na área 196, bairro Cidade de Deus, alguns dizem: pastor, eu moro longe. Onde é que tu mora? Eu moro 10 ruas longe daqui. Eu digo: eu moro lá no bairro da Paz, eu não falto um culto. Aleluia! E alguém disse: não, é porque o senhor tem carro. Eu digo: eu já vim várias vezes de ônibus para provar que eu sirvo a Deus. Que glória a Deus, amém? Quantos querem continuar servindo ao Senhor? Quantos estão debaixo de um grande avivamento? Eu quero chamar nessa noite, se tiver alguém que queira entregar sua vida a Cristo. Tem alguém nessa noite que queira entregar sua vida a Cristo Jesus? Mas eu ainda não terminei. Se tiver, pode vir enquanto eu termino. Sexto e último, no verdadeiro avivamento, Cristo é entronizado e o seu governo é reconhecido. A Bíblia diz em Mateus 3,11
Olha o que disse João: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não posso nem desatar as suas sandálias, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. No verdadeiro avivamento, Cristo é entronizado. 37 anos de história, 37 anos, esta igreja está de pé, esta porta está aberta, é porque Cristo é o Senhor desta igreja, é o supremo pastor desta igreja, Ele é conosco, Ele é convosco, e é por isso que nós estamos permanecendo. Se tem alguém para Jesus essa noite, tem alguém que queira se reconciliar com Deus essa noite? Tem alguém que queira entregar sua vida a Cristo Jesus? Ou tem alguém que quer bater na cara do dirigente e ele te chama você para orar também? Eu não duvido. Amém? Mas quantos são gratos a Deus? Eu quero convidar os jovens aqui à frente, quero orar por você. Meu tempo já acabou praticamente. Quero orar por você, os jovens. Cadê os jovens? Sai do seu lugar em nome de Jesus. Venha bem rápido, correndo. Você é jovem, não tem problema no joelho. Sai bem rápido daí. Em nome de Jesus. Jovem é muito rápido. Só não seja rápido para namorar, viu? Em nome de Cristo Jesus. Pode chegar mais perto. Venha mais rápido. Mais. Talvez tenha alguns aqui que estão doidos para casar, não sei. Não fique assim. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando Jesus me libertou, eu fiz um voto. Eu disse: Senhor, eu não vou namorar com ninguém. Eu não quero saber de mulher, eu vou só te servir. Então eu só servia a Deus, eu não queria saber de nada. Só servia a Deus. Mas antes, era tudo que eu queria como homem. E aí eu não queria. E quando eu não quis, foi quando Deus enviou. Você entende isso? Um dia eu entrei numa rede de jovem, naquela época era rede de jovem. Aí eu olhei para aquela moça que está ali, Ana Carolina. Eu não queria namorar com ninguém. Eu olhei para ela, me tremi todo, falei em línguas. Eu disse: que troço é esse? Vocês estão rindo? Foi sério. Eu disse: que negócio é esse? Eu me tremi todo, falei em línguas. E ela lá na porta da igreja se tremeu toda, falou em línguas também. Quando olhou para mim, eu disse: meu Deus, o que é isso? E eu fui para casa pensando naquilo. E um dia eu estava trabalhando em casa e eu ouvi uma voz, do jeito que eu estou ouvindo a de vocês aqui rindo, e disse assim: olha, mais tarde, lá na frente, tu vai casar com a Ana Carolina. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Eu achei que era a voz do diabo. Escuta, eu estou falando isso aqui, é sério. Eu repreendi. Mas depois daquele dia que eu olhei para ela, o que eu senti já não era mais vontade só de amizade. E aí nós conversamos. Eu disse: olha, eu não quero namorar, eu quero casar. Porque crente tem fogo no espírito e na carne. Então nós conversamos e em um ano a gente namorou, noivou e casou. Procurei o pai dela e eu disse: olha, seu Rodrigo, vim aqui. Eu não vim pedir a mão da sua filha, eu vim pedir o corpo todo. Ele ficou me olhando, caminhoneiro, cearense. Eu disse: eu vim pedir aqui o corpo todo da sua filha, porque eu quero casar com ela. E casamos, e hoje, 23 anos de casados. Porque Deus está na história. Olha para quem está do seu lado e diga: não fica procurando, meu irmão. Espere em Deus. Porque se você ficar procurando, você pode cair numa cilada. Já no procurando, Paulo disse que a gente entra na prensa. Você sabia? Paulo disse: olha, não casem, mas todavia, se vocês casarem, vocês vão ter tribulação na carne, vão entrar na prensa. Mas quando sai da prensa, sai o caldo, que é o melhor. Coisa maravilhosa, amém? Então espere em Deus. Amém, João? Espere em Deus, estude, ore, espere em Cristo Jesus. Deus tem algo tremendo para a sua vida. Levanta a sua mão. Aleluia. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero apresentar-te esses jovens que aqui estão. Aleluia. Abençoa, enche do teu Espírito. Traz, Senhor meu Deus, mais da tua graça, mais graça sobre graça. Traz mais da tua graça sobre a vida destes jovens, Pai. Eles são o presente e o futuro desta igreja.
No nome de Cristo Jesus de Nazaré, abençoa cada jovem desta congregação, desta área. No nome do Senhor Jesus Cristo, quebra cadeias, despedaça resistências, quebra grilhões, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, derrama um grande avivamento, traz do teu poder, do poder do teu Espírito, derrama uma grande unção sobre a vida deles, no teu santo eterno e bendito nome. Derrama graça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Enche do teu Espírito, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Levanta a tua mão, receba nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Toma posse do que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua descendência, no nome de Cristo Jesus. Toma posse do que Ele tem para a tua história, para a honra e para a glória do nome dEle. Deus é contigo, o Senhor é contigo. Estamos reunidos, a casa está preparada, vai soprar o vento. Tome posse da sua bênção, em nome de Cristo Jesus. Ouço um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas longas de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento e acender a brasa. Acende a brasa, Jesus, nesse Nós estamos Ô reunidos, Espírito de Deus, a sopra! casa está Sopra nesta noite no meio desta juventude. Aleluia! acender a brasa, viva, cinza com fogo. Acende a chama em mim. Viva, cinza com fogo. Aleluia. Acende a chama em mim. Aleluia. Jovens cheios do Espírito Santo, aleluia. Recebam uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a tua vida nesta noite, aleluia. Deus está levantando uma geração de jovens, aleluia, que não se prostram diante desta sociedade corrompida. Nesta noite tem jovem avivado, nessa noite tem jovem cheio do Espírito Santo, jovem que se doa na obra do Senhor, aleluia. Aleluia, se tem brasa aí, deixa o vento do Espírito soprar na tua vida. Receba fogo, receba fogo, receba fogo de Deus. Aleluia, receba fogo, receba fogo, receba, receba.
nesta noite, a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Ismael, sua família? Nas suas mãos, diga: Pastor Ismael e família, que Deus te abençoe. Glória a Deus. A congregação aqui do Departamento de Jovens está entregando uma lembrança para o pastor, como gratidão a Deus pelo estar participando desse momento tão especial para todos nós. Em nome de Jesus. Meus irmãos, amanhã a partir das 8 horas da manhã nós vamos estar aqui com uma grande manhã de avivamento. Eu quero ver todos esses jovens aqui amanhã, viu? Dançando, adorando, louvando a Jesus. Todos nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor. Aleluia. Teremos aqui, irmãos, um grande homem de Deus que vai estar nos trazendo a palavra de Deus. Um jovem também cheio do Espírito Santo. Você não pode perder, irmãos. Em nome de Jesus. Ao final teremos um delicioso café da manhã, como de costume, e eu espero todos vocês aqui a partir das 8 horas da manhã. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estenda suas mãos para o alto. Que o grande amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre toda essa juventude, sobre toda a tua casa, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja do Senhor diz: estamos avivados